Estamos numa manhã aqui, eu tô com o teste aqui daquele fertilizante foliar. É sempre bom a gente agitar bastante. Tem algumas doses aqui concentradas e eu vou diluir em 100 ml para 1 litro, 1 para 10. Aqui eu tenho uma garrafa, eu sei que bate 1 litro aqui. A relação 1 para 10, na verdade, ele é bem forte, tá? Como eu já falei, fiz testes de microdose, então coloquei 50 ml para 1 litro e vai funcionando muito bem também. Só que eu quero dar um boost hoje, o tempo tá bom, uma manhã gostosa. Duas dicas de ouro aí quando o assunto é adubação foliar. Primeira dica, realize nas manhãs essa adubação foliar ou ao final da tarde. São os períodos aí que os estômatos eles estão mais abertos e mais receptivos aí para absorção. E segunda dica, borrife principalmente o verso das folhas, a face abaxial, pecíolos, caules. A face abaxial, o lado de trás da folha, é muito rica, é muito concentrada em estômatos, que são esses componentes, essas partes da planta que tem essa capacidade de absorção foliar, tá certo? Folhinhas novas assim também são super receptivas. Folhinha em desenvolvimento do Anthurium cunayalense. A partir dessa pequena lâmina foliar agora eu consigo perceber as diferenças dele também em relação ao Dressleri, né? Era uma dúvida ainda que eu tinha. Anthurium papillilaminum, a confirmar RA4 ou Swamp Bunny. A gente tem acompanhado aqui, ó, em menos de um mês, tá aqui a lâmina foliar, saiu da gema, a gente consegue ver bem o quanto desenvolveu na caixa de umidade, né? Posso dar a experiência como concluída agora sobre a eficiência das caixas de umidade a partir do teste com este indivíduo que vocês acompanharam. Vou deixar aí na tela o início desse processo. Eram 2 meses na estufa úmida, sem nenhum tipo de crescimento, desenvolvimento. Tá aqui o resultado extremamente visível agora. Teste concluído então, meus queridos plantoides. Olha só que boa surpresa, Anthurium micheli, nova lâmina foliar em desenvolvimento aqui. Essas marcações arroxeadas são muito interessantes.
Anthurium Red Maju, nova lâmina foliar aqui. O pecíolo tá todo torto, ó. A folha tá presa no catáfilo. Vou fazer um cortezinho no catáfilo, só para ajudar no parto aqui também e não correr o risco desse pecíolo quebrar. Feito, ó. Realizei um cortezinho no catáfilo. Agora o pecíolo com certeza vai se posicionar. E depois eu ajudo a tirar esse biquinho de catáfilo que ficou preso na folha ainda. Anthurium Red Maju. Anthurium SP aqui. A inflorescência está mais avançada, né? Em relação ao Marcusianum. Está em pré-antese. E o Marcusianum aqui ao lado está mais atrasadinha aqui em inflorescência ainda, fechada, mais fechada aliás. Então estou acompanhando aqui, lado a lado, as duas espécies que eu quero tentar um híbrido, né? E vamos ver aqui o que vai acontecer. Quem vai trazer antese feminina antes ou masculina antes, para ver se eu consigo essa polinização desses dois brasileiros aqui. Frutificação selfie aqui do F. Midori, gerou bastante pólen e eu distribuí entre algumas espécies, algumas tentativas aí. Anthurium cristalino peltado, Rei Anthurium, CRA. Tá trazendo uma nova lâmina foliar, vem com bastante antocianina. E essa inflorescência aqui, ela vai ser bem útil aí para híbridos também. Que a lâmina foliar vai se desenvolvendo, ó. Vai peltando realmente. Aquele meu indivíduo do Luxurians, que sofreu de fungo, aquele episódio que eu narro alguns casos, dentre eles também o Recavum e um outro Anthurium que eu não me recordo agora, ó. O caule original travou, nasceu uma gema lateral aqui e temos uma nova folha desenvolvendo. O ambiente aqui da estufa úmida, nessa posição extremamente bem iluminada, tá fluindo muito bem para esses carinhas aí. A temperatura e a umidade estão bem propícias para lesmas, tá? Então eu vou dar uma camada aqui de solo green, verdão, só para evitar que esses caras cheguem muito perto dessas lâminas foliares que estão cheios de antocianina. Esses caras gostam muito do doce, né? Porque a antocianina é adocicada. Quando eu sei que aumentou as incidências de uma inflorescência na fase feminina, na antese feminina, ter polinizado realmente. Eu não aguentei o aguardo dessa inflorescência entrar na fase masculina, na antese masculina, mesmo porque está vindo uma outra inflorescência aqui que eu vou trabalhar a fase masculina de pólen. Então, quando começou a liberar o odor e notei a presença das gotículas da antese feminina, eu trouxe aqui os pólens do Anthurium SP Alto Fluminense, certo? Polinizei aqui por 3, 4 dias seguidos, enquanto rendeu, usando aquela técnica de molhar, né, o pincel. E o que acontece é o seguinte: se ele tivesse que entrar já na fase masculina, na antese masculina de pólen, já teria entrado, tá? Porque no fluxo normal
Quando encerra a fase feminina, já começa praticamente na sequência a fase masculina. Isso pelo menos tenho observado na maioria das inflorescências aqui da minha florestinha. E não entrou, né? Entrou na fase feminina, eu polinizei por 3, 4 dias, protegi aqui das euglossa apenas, para elas não assarem literalmente essa espádice, e não liberou pólen até o momento. Já são aí algumas semanas, uma semana ou mais. Então tudo indica que alguma coisa aconteceu no processo de polinização, ainda não dá para ter certeza que vingou, contudo, parou, né? Parou na fase feminina e não mais liberou pólen, não entrou na antese masculina. Então agora é aguardar para ver se realmente vingou a polinização, notar se os pontos de estresse vão começar a aparecer, e se não vingou, não vai ter fase masculina, não vai liberar pólen, não vai ter antese masculina, tá? Essa inflorescência tende a morrer sem a liberação de pólen. Neste caso aqui, assim que tiver um pouquinho mais formado, eu vou também cobrir com saquinho, só que neste cara aqui eu vou esperar passar a antese feminina, entrar na antese masculina e recolher o pólen dele, tá? E vamos ver com quem que eu vou brincar aí. Aqui está a espádice do X sanguineum, já bem seca. Recolhi tudo que era possível aqui. Tive muitíssima perda, só uma semente, para falar a verdade, tá? As demais apodreceram. Estou com uma nova inflorescência também desenvolvendo. E esse cara eu não sei o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou deixar a natureza brincar aqui, porque inicialmente eu não tenho nenhum interesse de cruzar, de hibridizar o X sanguineum com alguma coisa aqui. Pelo menos agora. Deixa o jogo rolar, né? Hoje o clima tá muito assim de primavera, tá? Não fosse a umidade um pouco baixa, daria para dizer que é primavera. Aqui a gente está com a sementeirinha da única semente do sanguineum, X sanguineum, que tá aqui, ó. Dá até para ver olho nu, é uma semente grandinha até. Naquele esquema de vermiculita um pouco mais pedaçuda, né? Então vou ter espaço aqui para colocar outros caras. Eu tinha tirado o Anthurium alta verapazense do rack. Ele sofreu muito com a mudança de estação, com a entrada do inverno. Coloquei na caixa de umidade, começou a liberar essa folha aqui, essa lâmina foliar, e rapidamente bateu o teto da caixa de umidade, devido à altura dele. O vaso é alto, a estrutura já tem uma altura aqui. Trouxe para cá, para estufa úmida. Não tinha certeza se eu ia gostar muito daqui, tá? Por causa da intermitência de umidade e tudo mais. É um cara chato para a questão de umidade, mas até o presente momento ele está indo bem. Já foi meio carcomido aqui no cantinho por lesmas. É um problema para quem tem área externa assim, né? De qualquer forma, ele está vindo relativamente, aparentemente feliz aí. Um padrão de desenvolvimento que eu já vi em outros tempos. Anthurium alta verapazense. Anthurium villenaorum também, ó. A inflorescência está vindo num ritmo um pouco mais lento que os demais, mas está trazendo alguma coisa aqui interessante. Esse indivíduo já teve algumas inflorescências, então em termos de fertilidade, eu acredito que vai estar ótimo aí para trabalhar, né? Começo a entrar num momento assim de dúvidas do que hibridizar, na verdade. Algumas escolhas foram feitas, infrutescências vieram, em quantidades mais reduzidas que eu gostaria, contudo, teve algum sucesso, né? Por um lado é até bom não ter tanto volume assim. Anthurium papililaminum RA8 X RA5. Essa nova lâmina foliar,
ela veio literalmente preta. A anterior veio muito vermelha, que gerou esses detalhes nas nervuras, aquele pontinho na frente, aqui bem nos sinos. Esse cara aqui, eu tenho a sensação que ele não vai entregar nervuras vermelhas, nem ponto vermelho nos sinos. Contudo, a lâmina foliar em expansão, eu que estava falando de Ace of Spades recentemente, vou te dizer que em termos de dark, né? Em termos de lâmina foliar preta, essa aqui está muito equiparável, né? Vocês que estão aí observando vão poder dizer por mim também e ter suas conclusões a respeito desse conceito preto que invade a tendência, uma das tendências dos Anthuriums. RA8X RA5 com aperfeiçoamento genético, um aperfeiçoamento entre ecótipos e variações do Anthurium papillilaminum desenvolvido pela SKG Tesula. Eles disponibilizaram aí uns 5, 6 indivíduos no site há uns 2, 3 meses, acabou tudo. E antes deles disponibilizarem no site, o William Rotolante, lá em fevereiro, gentilmente me sugeriu esta muda. Embora esse carinha não seja o Michele, é um magnífico X Regali que está indo para a querida Stella Maristaciro, membra do Fly Channel, ganhou na live aí de julho. Reparem só nas tonalidades das lâminas foliares já formadas e dessa folha expansão. Muito legal, muito bonito. Está ajudando a embelezar aqui a nova composição do rack. Anthurium radicans X luxurians. Também tem uma lâmina de expansão muito interessante. Essa aqui é a inflorescência do Afibesse, tá? Primeiríssima que gerou aqui, esse cara, que está vindo com uma nova lâmina foliar também. Fiz uma polinização aqui, notei o surgimento aqui de algo que me parecia ser uma antese feminina. E essa espádice aqui, ela está perdurando também há bastante tempo. Só esse biquinho amarelado aqui liberou um pouquinho de pólen e ficou estagnado. A princípio eu estava achando que não ia rolar nada, mas eu estou começando a notar o que? Mudança nas formas aqui, tá? O surgimento de uns pontinhos que talvez anunciem aí uma fase de frutificação, tá? Não tenho certeza ainda. Algo semelhante ocorre aqui também, esse aqui está verde limão agora, um amarelo limão. Começou salmão alaranjado, do Anthurium SP Kibbutz. Também notei algo que me indicava antese feminina. Fiz a polinização aqui e tudo indica que estabeleceu também. Por hora não liberou pólen, então eu acho que travou mesmo na antese feminina, no ato da polinização. Estava explicando para vocês do X Magnificum, então tanto esse cara aqui do SP Kibbutz, quanto esse há mais tempo, inclusive, 2, 3 semanas a mais, eles estão estagnados aqui, vivos, eretos, saudáveis, inflorescências saudáveis. E vamos ver aí se pegou, né? Se os pólens que eu trouxe a eles realmente estão funcionando aí e gerando frutificação. Anthurium munene trissecto trifoliado. Fiz o replante, vocês acompanharam aí comigo. Tá estagnado, mas tá bem aqui. Sinto que ele gostou, para falar a verdade, tá? Deu uma leve mexida. A lâmina foliar em expansão tem um crescimento meio lento mesmo, mas eu acho que vingou, tá? Não acho que vai abortar. Vamos aguardar aí e acompanhar. Anthurium Red Magnificum X Papillilaminum. Tem uma inflorescência bem bonita.
que lembra aí do Red Crystallinum, do Michele. Eu tô pensando aqui se eu aproveito o pólen desse cara também, e não antese feminina, que ainda não veio. Precisa ver se virá fértil também, pois é a primeira vez. Inclusive, devido a essa inflorescência aqui, como eu comentei que é parecida com do Red Crystallinum, do Michele, que são todos parentes, na verdade. Dizem que o Red Magnificum, né, que é parte desse cara aqui, é um híbrido do Magnificum com o próprio Red Crystallinum, tá certo? Com essa inflorescência aqui a gente tem a comprovação. Essa inflorescência tem todas as características ou é muito semelhante ao do Red Crystallinum. Então, o tal do Red Magnificum X Papililaminum e a parte Red Magnificum é isso mesmo. É o Magnificum hibridizado com Red Crystallinum e depois esse híbrido hibridizado com Papililaminum. Aí gera este cara aqui, Anthurium Red Magnificum X Papililaminum. Bora então agora finalizar este episódio do Jardineiros Urbanos pro Fly, comentando um pouco sobre Thomas Bernard Croat, a partir do Anthurium villenaorum. É uma curiosidade para vocês analisarem aí e fazerem suas reflexões críticas. O site oficial, real oficial, para todos os pesquisadores e botânicos e colecionadores do mundo inteiro, para a gente ter a plena certeza de que a espécie já está descrita e inclusive saber detalhes sobre a espécie pesquisada, é o site International Plant Names Index. Esse é o site real oficial para as pesquisas. Contudo, vejam só que interessante, e aí começa a curiosidade, com fundamentos e bases aí estadunidenses. O Croat, ele é de Missouri, estadunidense, e ele é curador do Jardim Botânico de Missouri desde 1975, e há registros sobre isso até 2021. Não encontrei mais informações, mas eu acredito que até hoje ele seja esse curador. O banco de dados do Jardim Botânico de Missouri, que a gente consegue ter acesso pelo site tropicus.org, é uma base de dados muito legal, repleta de informações, e a gente vai encontrar este carinha lá, Anthurium villenaorum, como uma espécie descrita. Ele, o Anthurium rotolantium, em homenagem ao William Rotolante, o Anthurium opholterianum, em homenagem a Enid, da NSA Tropicals, mas vejam só para nossa curiosidade e surpresa, o Anthurium villenaorum, o Anthurium rotolantium, o Anthurium opholterianum, que supostamente estão lá descritos com estes nomes declarados, públicos, dessas três variedades, dessas três espécies de Anthurium, eles não estão oficialmente descritos. Eles não fazem parte desta base de dados do site International Plant Names Index. E aí o que acontece então? Curiosidade, sem julgos, sem julgamentos, mas a informação é o conhecimento no detalhe para vocês fazerem suas próprias críticas a respeito. O que acontece então é que o querido, famoso, importante, referencial Thomas Bernard Croat, ele tem lá reservado simbolicamente num armário algumas dezenas de espécies não descritas oficialmente ainda. Ele não cumpriu todo o rito da preparação de uma descrição, envio para uma publicação, para que enfim conste no site ipni.org. Ele não fez isso. Contudo, nessa facilidade aí a este banco de dados gigantesco e louvável do Jardim Botânico de Missouri, que é o tropicus.org, e é a minha referência particular por longos anos aí já, ele vai lá, antecipa os nomes supostos, Anthurium villenaorum, inclusive comercializado já entre nós, de região semelhante, idêntica ao Anthurium pucachense, e na minha visão, já que o villenaorum não foi totalmente descrito
não cumpriu todos os ritos necessários para ser publicado, talvez ele seja um sinônimo do pulcachense. E esse cara aqui não deixe de ser apenas uma variação, especiação, ecótipo do pulcachense. Então é um cara não descrito. O Anthurium rhotolantium também. Eu tive a honra de ver pessoalmente na mão da pessoa que inclusive foi homenageada, ou melhor, o homenageado foi o Denis Rhotolanti, pai, e o filho William Rhotolanti me mostrou lá o Anthurium rhotolantium. Esse também não foi descrito oficialmente e não consta na base de dados do site ipni.org. E por fim, a última referência, o último exemplo dessa situação interessante com Croat, a gente tem o Anthurium opholterianum, em homenagem a Enide, da NSA Tropicals. Enide opholter, deve ser mais ou menos assim que pronuncia. E aí a gente tem uma questão também. O Anthurium tremulum, que está descrito, consta no ipni.org, foi uma descoberta do Sodiro, o padre, em 1902. Ele é igual, ele é da mesma região e igual ao Anthurium opholterianum. Aí eu fico pensando que na hora que eles resolverem pegar esse opholterianum e cumprirem todos os ritos até a publicação, esse cata, pesquisa de fruto, folha, pecíolo, enfim, todo o contexto extenso e detalhado que é até a publicação em algum periódico oficial como a Aroidiana, talvez eles falem, poxa, o Anthurium opholterianum na verdade é um sinônimo do Anthurium tremulum, que já foi descrito em 1902 pelo Sodiro. Mais uma vez, não estou aqui para criar julgamentos pessoais, personalizar as ideias aí expostas a vocês. Contudo, em fatos práticos, o Anthurium villenaorum, e esse seria supostamente a espécie mais típica, tá lindão aqui, mostrei neste episódio em fluorescência aqui saindo, ele não é oficialmente descrito, ele consta no banco de dados do tropicus.org, a base de dados aí do Jardim Botânico de Missouri, que é encabeçado pelo Croat. Ele é de região idêntica ao pulcachense, mas ele não está oficialmente descrito. Ele deveria constar, assim como as duas demais espécies mencionadas aqui no final do episódio, no site IPNI, International Plant Names Index, ipni.org, que é a base de dados real oficial para todos os pesquisadores, botânicos, colecionadores, horticultores, floricultores, enfim, todo mundo aí que curte e gosta desses detalhes técnicos relacionados às nossas aráceas, mais especificamente as plantas de coleção aí no caso, tá certo? Fica então essa curiosidade para a gente encerrar o episódio. A Tatila, querida colecionadora de Anthuriums, ela trouxe essa questão para mim, a gente debateu algumas vezes, e o querido amigo WePlants, o Alexandre, o Ale, ele que está trabalhando juntamente com pesquisadores renomados do Brasil, da área de aráceas, é uma nova geração aí de botânicos. Eles trouxeram esse tipo de informação, algo mais ou menos assim, eu estou filtrando aqui e levando para vocês da maneira mais imparcial possível. O nosso amigo Croat nomeia antes algumas espécies e, aliás, é importante também trazer esse detalhe técnico, se a gente for levar ao pé da letra a normativa do rito de descrição de uma espécie até uma publicação, o nome oficial não pode ser publicado, não pode vir a domínio público, não pode ser mencionado por um lojista antes da publicação oficial em algum periódico como a Aroidiana. E se for seguir à risca a normativa, este nome está anulado, não pode mais ser utilizado, tá legal? E é isso então, o nosso querido Anthurium villenaorum, ele na verdade é uma espécie não descrita, mas que o Croat batizou já e expôs, publicou no banco de dados tropicus.org.
assim como esses outros exemplos, assim também como devem existir outras espécies nesta toada, ok? Então é isso, fica aí a curiosidade para vocês e vou encerrando mais um episódio do Jardineiros Urbanos pro Fly. Mais uma nuancezinha aí, um detalhe, um tema para o nosso conhecimento, para o nosso aperfeiçoamento neste universo de coleção de plantas. Valeu, meus queridos plantoides, e até o próximo episódio. Vou deixar o belo Villenaorum SP guardadinho aqui.